muito feliz de estar aqui. Né? Você tá aí, ué, não é o Hansen, não. O Hansen, olha aqui, ó. Justo, né? O Hansen tá curtindo o quê? Férias. E eu estou muito lisonjeado de ter sido convidado para estar aqui fazendo o quê? Fofoca! É isso mesmo, fofoca geopolítica, que é a única fofoca que eu gosto, diga-se de passagem, tá? Diga-se de passagem, tá bom? Essa fofoca aqui nutre a gente, né? Alimenta a gente de conhecimento, não, não é? Então vamos que vamos, galera! E olha, eu escolhi um tema muito interessante, tá? Porque assim, o que é que eu pensei? Fofoca tem que ser uma coisa que gera movimento, que gera intriga. Senão não é fofoca. Fofoca é fofoca, gera movimento, gera intriga. Tô mentindo? Menina, você não sabe o que eu fiquei sabendo, não é? Então eu tinha que pegar não podia ser uma coisa qualquer, um negócio. Esse negócio que deu. Aí eu escolhi falar de quê? Falar de Cuba. Olha aí. Vai pra Cuba! Ah, já ouviu essa? Pois é. Num Brasil polarizado que a gente está vivendo aí há alguns anos, Cuba não sai da boca de uma galera, não é verdade? E normalmente quando você escuta vai pra Cuba, é de forma pejorativa, né? Dizendo, se você gosta desse governo de esquerda, se você gosta de ditadura, vai pra Cuba e tal. E aí, galera, qual é o projeto aqui? Qual é a minha ideia desse fofoca aqui? Primeiro, claro, fazer um resgate histórico da coisa. Vamos chegar aí até Cuba nos dias de hoje. E aí? E aí você decide, meu amigo. Aí aqui você, com seus conhecimentos, vai tomar sua decisão. Se você vai continuar falando vai pra Cuba, não vai falar, se vai falar de forma pejorativa, e aí é com vocês, entendeu? O papel do Descomplica aqui, meu como educador, como professor, é trazer informação para vocês, beleza? E para você tomar suas decisões por conta própria. Tá combinado? Então vamos que vamos e vamos para Cuba. Vamos historicamente para Cuba, vamos voltar a Cuba do final do século XIX. Por quê, galera? Vamos lá. Cuba, uma colônia espanhola, começa por aí. Estamos no processo de independência da América Latina, de uma forma geral, porque, na verdade, os países fizeram sua independência ali no início do século XIX, né? Brasil, 1822, e o restante da América Latina ali de 1815 até 1828, né? Uruguai, ali a gente coloca no final da Guerra Hispano-Americana, hispano-americana, da Guerra da Cisplatina, eu já indo para Cuba, né? A Guerra da Cisplatina. E outra coisa interessante, né? Que outro dia eu estava conversando com o cônsul-geral do Uruguai, olha como é que foi importante. E ele estava conversando comigo que, na verdade, o Uruguai está comemorando agora, em 2025, está comemorando o seu centenário, o bicentenário da sua independência. Eu falei, caramba, é curioso, né? Porque a gente aqui no Brasil estuda a independência do Uruguai como 1828, no final da Guerra da Cisplatina. E aí, pô, foi muito bacana, porque ele falou, na verdade, Pelizari, né? Com aquele sotaque, né? Que eu não vou... Na verdade, a gente comemora a independência do dia que a gente falou que a gente se torna independente. E aí, óbvio, há uma guerra e tal, e no final dessa guerra tem... Aí eu confesso, nessa hora, a gente até parei assim, gosta de fofoca? Olha essa fofoca. Eu parei, voltei e falei, pô, a gente pode recomeçar nossa conversa aqui? Aí eu esquemou e falei, pô, me desculpa. Aí ele ficou sem entender. Me desculpa por quê? Aí eu falei, não, me desculpa pela postura imperialista do nosso país em relação ao seu, ao longo de todo o século XIX, porque é a mais pura verdade, né? A independência, inclusive, do Uruguai é por uma disputa desse território entre Brasil e Argentina. E a solução da independência se dá por conta de uma intervenção inglesa, etc. Né? Então, ali, 1828, é um acordão, é um grande acordo. Né? O Uruguai vira um algodão entre dois cristais, como a gente chama. Gosta de fofoca? Já mandei uma aqui, hein? Mas é isso. Então, você tem o Uruguai em 1828, e a gente esquece que ainda tem uma boa parcela da América que ainda estava sob domínio espanhol, por exemplo, e Cuba é um desses territórios. Então, há um movimento pela independência cubana que vai atravessar a segunda metade toda do século XIX, e José Martí é o grande nome dessa independência. E aí, olha que coisa interessante, pouca gente sabe, mas eu fiz várias anotações aqui para a gente trocar essa ideia, que eu não quero esquecer nenhuma fofoca que eu peguei para a gente, tá? Essa independência cubana, ela começa aproximadamente em 1868. São 3 guerras de independência de Cuba. A gente só fala da última. Por que a gente só fala da última? Porque, claro, foi aquela que concluiu o processo de independência, mas é aquela onde os norte-americanos, Estados Unidos, participam do processo. Como é que eles participam do processo? Eles vão inventar uma guerra. Inventar. Gente, literalmente, eles inventam uma guerra, a famosa guerra hispano-americana, que eu dei o spoiler ainda há pouco, né, quando eu me equivoquei.
A Guerra Hispano-Americana é uma guerra entre Espanha e Estados Unidos. Os norte-americanos vão falar que uma mina aquática espanhola afundou um navio norte-americano. Isso depois ficou provado que não é verdade. Até houve o afundamento de um navio americano, mas foi por uma explosão interna. Parece que a caldeira superaqueceu, explodiu. Tanto é que o casco do navio estava contorcido para fora, né? Então, caramba, se explode uma coisa, né, de fora para dentro, ele está contorcido para dentro. Se fosse uma mina aquática espanhola, teria contorcido o casco para dentro. Ele estava contorcido para fora, então, obviamente, foi uma explosão dentro do navio. Então, a caldeira explodiu, superaqueceu, explodiu, o navio afundou e eles culparam. Olha a fake news. Outra fofoca. Fake news, hein? Os caras vão dizer, os espanhóis afundaram um navio nosso. Guerra! Galera, é a política norte-americana que vocês já devem conhecer ou deveriam, né? Aí os caras fazem uma guerra contra a Espanha. Estados Unidos, no final do século XIX, já é uma grande potência econômica e militar, né? Pós-guerra de secessão, aquele processo de unificação, o norte venceu, blá, 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 blá. A Espanha é derrotada e eles impõem a independência de alguns territórios, né? Inclusive o Havaí. O Havaí é efetivamente incorporado aos Estados Unidos, né? Mas Cuba fica independente. Aí vem uma outra fofoca aqui pra gente. Vamos dizer, ai, que bonito, então Cuba agora ficou livre! Cuba livre! Cuba livre! Ah, Cuba livre! Mentira, é água, gente. Podia estar fazendo isso aqui o quê? Uma sexta-noite? Podia ser uma Cubinha livre aqui, tô brincando, podia não. Tá bom, tá bom. Não tem Cuba livre e Cuba não ficou livre. Por que Cuba não ficou livre? Porque, na verdade, os norte-americanos amarraram Cuba. Tem uma emenda norte-americana, né? Os caras vão impor uma emenda na Constituição cubana. Peraí, isso não tá fazendo sentido. Os Estados Unidos da América vão impor uma emenda deles na Constituição dos cubanos? É isso aí que você está ouvindo. Então, os caras, é uma chamada emenda Platt. A emenda Platt, turma, de 1901, é uma emenda que simplesmente coloca Cuba subserviente. É um protetorado, efetivamente. Cuba fica... Vou dar exemplos. Primeiro, né, estabelece ali o direito dos norte-americanos a manterem uma base militar. Tá? Na verdade, os caras não tiram os militares dali. As tropas que foram lá lutar e tal, os norte-americanos ficam ocupando Cuba até que eles assinem a emenda. Tá? Você vê que não foi uma coisa negociada, foi imposta. E aí eles vão montar uma base militar. Alguém já ouviu falar aqui em Guantánamo? Pois é, Guantánamo é fruto dessa imposição norte-americana. Então, eles têm uma base militar dentro de Cuba. Cuba era obrigada, né, a vender ou arrendar terras para as empresas norte-americanas. Os norte-americanos eles tinham livre acesso à ilha cubana. Agora, pensa para mim, os cubanos tinham livre acesso aos Estados Unidos? Claro que não! Beleza, então assim, galera, relações internacionais. Para Cuba fazer acordos internacionais com qualquer país, tinha que ter o aval dos Estados Unidos. Gente, parou para perceber? É uma colônia. Na verdade, na prática, não é isso, tá? A gente chama de um protetorado. Mas na prática, nada mais é do que o imperialismo norte-americano se fazendo presente, né? É a política do Big Stick, né? Então, através da força militar, garantir seus interesses econômicos e políticos. Galera, é imperialismo norte-americano na veia. Então, os cubanos saem de uma situação de colônia espanhola para virarem colônia, entre aspas, colônia, um protetorado norte-americano. Não é à toa que os nacionalistas cubanos sempre falaram: os Estados Unidos roubaram a nossa independência. Sabe por quê? E roubaram mesmo, né? No sentido de que os cubanos iam conseguir essa independência, era uma questão de tempo. As guerras estavam acontecendo, José Martí era um grande estrategista militar, os caras iam conquistar, mas os norte-americanos vão lá, se associam, aceleram o processo e dizem: não, mas olha aí, vocês só são independentes graças a mim. Eles roubam essa independência e impõem uma série de medidas. Então, o que a gente vai ver? Né, ao longo dessa, até 1933, quando fica essa situação do protetorado, é aquela velha frase, né? Cuba virou quintal dos Estados Unidos. Né? Todo mundo já ouviu essa frase, né? Cuba como quintal dos Estados Unidos. Ali muito pertinho, aí a galera fazendo negócios à vontade, né? Mas eu ouvi dizer que houve muito investimento, né? As empresas americanas ali investindo muito no açúcar, que até hoje é um produto muito, muito caro, açúcar, café, né, gente? Mas açúcar, né? Investiu muito no açúcar, desenvolvimento do açúcar ali em Cuba, frutas posteriormente, etc. Investe muito em serviços, investe muito em transporte,
investe muito em turismo. Turismo, né? Todo norte-americano adorava passar férias em Cuba, né? Agora posso contar uma fofoca para vocês? Não é só férias, né? É passa férias, exploração sexual das mulheres cubanas, tá? Isso era uma coisa assim declarada, né? Declarado. Os norte-americanos iam para lá porque as mulheres cubanas, a população cubana muito empobrecida por toda essa exploração econômica, né? E muitas mulheres recorriam à prostituição, então aquilo virou uma espécie de local de férias para que os homens pudessem ir e não só curtir as praias, mas também explorar sexualmente as cubanas. Então, assim, é um cenário triste, né? Desesperador. Então, é para vocês imaginarem como dentro de Cuba, nessa circunstância, vai se fortalecendo cada vez mais um movimento nacionalista. Galera, o que eu quero primeiro trazer para vocês aqui é que esse grande movimento que teve o Fidel Castro como de seus grandes líderes, e não o único, Fidel Castro era um jovem estudante de direito, né, quando ele já começava a se organizar dentro do Partido Nacionalista Cubano, era, na verdade, um movimento nacionalista. Esquece socialismo ainda. Cuba vai se tornar socialista na década de 60 por uma conjuntura política internacional que a gente vai falar aqui já já, tá? Mas, na verdade, o grande movimento é um movimento nacionalista contra o imperialismo norte-americano. Porque os caras mandavam e desmandavam dentro de Cuba. E aí você tem em Cuba não só... Eu falei aqui de um caso grave, né, que é a questão da prostituição, etc., mas a gente está falando de grandes latifúndios, né? Então, os trabalhadores cubanos sendo explorados nas fazendas das grandes empresas, dos grandes latifundiários. A gente está falando de um analfabetismo que batia recordes dentro da ilha, pobreza extrema, fome, né? Isso era Cuba, né? Até a Revolução. Então, era esse cenário que a gente não pode esquecer. Porque, vamos lá, quando a gente olha para Cuba hoje, a gente não pode esquecer o que era Cuba antes de 1959. Não pode. Não dá para fazer essa análise sem entender o que era e o que viveram. Tá? Porque, tanto eu já estive em Cuba. Eu visitei Cuba. Agora não eu me lembro como se fosse hoje, não é pilha, tá? Eu fui a Cuba em 2006. Imagina eu em Cuba em 2006. Eu entrevistei. Foi 2006? Não. Mentira, 2007. Fui a Cuba em 2007, em julho de 2007. E eu entrevistei os cubanos. Mas imagina eu inventava, eu não falava espanhol. Hoje eu falo mais ou menos, né? Porque eu depois passei a viajar para vários países de língua espanhola, vários. Rodei a América Latina quase toda, fui para a Espanha também, etc. Aí hoje eu arranho um pouquinho, falo um portunhol mais arrumado. Mas na época, acho que foi minha primeira viagem para um país de língua espanhola, mas eu não me aperto, não. Eu invento mesmo, eu saio inventando palavra. Eu lembro até hoje que eu fui falar que era perto de mim, em vez de eu falar acerca, eu mandei o quê? Por perto. Por perto, pô. Pra mim era por perto. Aí a galera riu de mim, o pessoal ria de mim, os cubanos riram de mim. Mas não importa, eu me comunicava. E aí você percebia claramente, lá em 2007, que aquela galera que viveu a Revolução, os mais antigos, os mais velhos, a maioria deles era a favor do governo revolucionário. A maioria, tá? Ainda era Fidel Castro, tá? Só que eu lembro pra vocês, quando eu visitei Cuba, ainda era Fidel Castro, tá? O presidente, né, de Cuba. Então, eu pergunto, a pessoa fala, não, olha, a gente tem muitos problemas aqui e tal, mas é muito melhor do que era antes da Revolução. E aí, é claro, quando eu entrevistava, principalmente a galera mais ligada ao turismo, né, os taxistas, por exemplo, e a população mais jovem, eles têm muito mais críticas por viviam, inclusive naquela época, as restrições eram maiores, tá? Viverem no modelo mais restrito, sim. Né? Não vou dizer aqui que Cuba é um lugar de liberdade extrema, não é isso. A gente vai chegar lá no final, a gente vai bater esse papo, tudo bem? Vou deixar esse papo lá no final, Cuba hoje, a gente fala um pouquinho, tudo bem? Mas eu quero que vocês tenham essa percepção. O que era. Ninguém pode, nunca mais vocês vão discutir sobre Cuba na vida de vocês, sem antes estudarem o que era Cuba antes de 1959. Combinado? Acho que essa é a pegada. E aí, vamos lá. Como é que isso começa a mudar, né? Como é que isso começa a mudar? Esse movimento nacionalista em Cuba começa a se organizar muito forte a partir de partidos nacionalistas e tal. Fidel Castro era um grande entusiasta desse processo político, democrático dentro de Cuba, tá bom? E aí, no meio dessa possibilidade do Fulgêncio Batista, né? O Fulgêncio Batista foi o cara que governou. Aí ele era um militar que governou a ilha, né? Num regime ditatorial, praticamente ditatorial, não havia grande liberdade democrática, né? Mas
fingia-se ser uma estrutura democrática com amplo apoio dos Estados Unidos. E o Fulgêncio Batista, né, governou ali até 44 e depois abriu-se um processo mais democrático e esses grupos nacionalistas chegariam à presidência, provavelmente chegariam à presidência. E aí os norte-americanos apoiam um golpe em 1952, me lembro como se fosse hoje, cara. 10 de março de 1952, era meu aniversário. E eu ali vi isso tudo acontecer diante dos meus olhos. Dá um golpe, sério, um golpe militar, né, que vai estabelecer uma nova ditadura dentro de Cuba em 1952, frustrando os desejos desses grupos nacionalistas de fazer, gente, presta atenção, de fazer um governo cubano preocupado para os interesses dos cubanos, e não um governo, como foi do Fulgêncio Batista, de interesse dos Estados Unidos, de manter os interesses norte-americanos dentro da ilha. Essa é a pegada, entendeu? Eu quero muito que a gente vai dividir o ano de 59 do ano de 61. Inclusive, a galera fala muito claramente que são duas revoluções que Cuba viveu. A Revolução Nacionalista de 59 e a Revolução Socialista de 61. Que não é bem uma revolução, é uma declaração, é quando Fidel Castro e companhia declaram que a ilha se torna marxista-leninista e vão se aproximar da União Soviética. Tá? Eu vou falar melhor isso já, mas só para vocês entenderem e dividirem isso. Então, com o golpe militar de Fulgêncio Batista em 52, Fidel Castro resolve organizar um grupo, uma luta armada. Em 26 de julho de 1953, você vai falar, Tite, como é que você lembra a data? Vocês vão entender por quê. Em 26 de julho de 1953, Fidel Castro e um grupo de jovens armados vão tentar tomar um quartel militar, que é o famoso quartel de Moncada. Qual era o objetivo deles? Invadir o quartel para pegar armas, aumentar o poder bélico desse grupo armado para iniciar um movimento de guerrilha e derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista e estabelecer um governo nacionalista em Cuba. Galera, imagina, né? Aquele negócio trocam tiros e tal, não sei o quê. É um fiasco. Não dá certo. Tá? Eles são presos. Fidel acaba fugindo no dia, mas acaba preso posteriormente, porque as tropas de Fulgêncio prendem esses jovens, torturam barbaramente esses jovens. Cara, eu nem vou contar aqui a história, né, tem uma história muito, muito pesada, né, do modelo de tortura feito, que era o seguinte, eles pegavam, né, os familiares e torturavam separadamente, como forma de conseguir informações. Cara, negócio, não vou aqui ficar trazendo isso aqui agora para não virar aquelas coisas do, ai, caramba, né? Bom, vou evitar. Mas tortura barbaramente aqueles que foram presos, eles chegam a Fidel como o líder desse processo. E aí, galera, acontece uma coisa curiosa, né? Fidel Castro é preso. Fidel Castro é preso, ó, vou dar um gole aqui. E quando o Fidel é preso, começa um grande movimento pró-Fidel Castro. Cara, a cadeia, na porta da cadeia, todos os dias, se aglomeravam, né? Centenas, depois milhares de pessoas, né? Libertem Fidel! Libertem Fidel! Porque, como eu falei para vocês, o movimento nacionalista ele já estava muito forte na década de 50. Entende? Então, assim, as pessoas começaram a ver Fidel como uma grande referência desse movimento. Então, a galera vai, libertem Fidel! E isso começa a abalar o governo do Fulgêncio Batista. Que aí, né, vai ter um julgamento. Não, e o julgamento do Fidel é um julgamento clássico, que entra para a história, né? O Fidel é um cara que fala muito bem, não sei se vocês sabem, mas o Fidel Castro ele era famoso pelos seus discursos de horas. Ele é um dos recordistas mundiais de discursos mais longos. Olha a fofoca aí que vocês gostam, é isso aí. Fala pra caramba. Sabe aquele teu familiar que tu acha que fala muito? Que manda áudio de 5 minutos, que tu não aguenta no WhatsApp? Esquece tudo. Fidel Castro, ó, bate a... se tivesse o WhatsApp com áudio na época de Fidel Castro, se prepara aí para ele mandar áudio de 1 hora e meia. Porque os discursos do Fidel levavam 3 horas, 4. Ele ia pra praça lá, Praça da Revolução, e fazia discursos de horas, né? Isso depois, já no governo. Mas ali o que acontece? O primeiro grande discurso de Fidel que vai entrar para a história é a defesa dele mesmo, que ele fala que ele vai fazer. Ele era advogado, ele fala, eu vou fazer minha defesa. Galera, sério, depois se um dia vocês quiserem pegar parte do discurso, é lindíssimo. Você imagina um cara, né, um jovem advogado que foi preso, chegar ali na hora da defesa dele e falar o seguinte, aí ele faz um panorama da história cubana, essa que eu fiz aqui. Só que mais longa. A minha tem, sei lá o quê, 20 minutos até agora. A dele até aqui já teria, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas. E aí, imagina o cara explicando a situação do povo cubano, dando dados, falando sobre a pobreza extrema, falando sobre o analfabetismo, falando sobre, né? Cara, imagina. E aí ele diz, e foi contra isso que nós pegamos em armas.
Nós pegamos em armas para proteger o povo cubano, proteger todos que estão aqui, proteger vocês. Entende qual é o discurso? Ele diz o seguinte, e aí depois que ele termina, o final é emblemático, talvez vocês lembrem dessa frase. Ele diz o seguinte, mas depois de tudo isso, depois de toda essa minha fala, vocês quiserem me condenar, tudo bem, me condenem, porque a história me absolverá. Galera, cara, até me arrepiei, sério, olha só. De novo, gente. Ah, olha o professor aí, ele é pró-Cuba, ele é pró-Fidel. Não, para, eu sou historiador, tem coisas que eu acho impressionante. Depois a gente discute aqui o que eu acho Fidel e tal, não sei o quê. Tá bom? Então, assim, não, eu sou um democrata, você quem me conhece aqui há mais tempo sabe disso. Eu sou democrata pra caramba. Né? Das plenas liberdades, liberdade de expressão, liberdade política, mas tem coisas que são impressionantes. A gente está falando de um momento histórico específico, né? Que é o julgamento de Fidel. Quando ele manda, podem me condenar porque a história me absolverá. Essa frase, a história me absolverá, girou o mundo. Girou o mundo. Entendeu? Então, imagina, os cubanos escutando tudo isso posteriormente, isso leva uma galera para protestar todos os dias em frente à cadeia. Todos os dias. Libertem Fidel! Libertem Fidel! E aí, o que o Fulgêncio Batista faz? Cara, é melhor a gente libertar esse cara. Vamos libertar esse sujeito, porque ele preso está sendo um problema. Todo mundo na rua aqui falando mal do governo, todo mundo falando mal de mim, tem que me esquecer. Vamos libertar esse sujeito. E eles libertam Fidel. Aí tu vai falar, teacher, como assim? Pois é, o próprio Fulgêncio Batista, mais pra frente, ele vai dizer assim, errei, perdi uma grande oportunidade. Era para eu ter matado o Fidel Castro quando ele estava na cadeia. Você vê também um cara super, né, democrático, Fulgêncio Batista. Pois bem, e aí, porque ele reconhece o que aconteceu, porque quando o Fidel Castro é libertado, ele reúne um grande grupo de apoiadores e diz o seguinte, está fundado agora o movimento 26 de Julho. O que é o movimento 26 de Julho? Movimento 26 de julho, que foi o dia da tentativa de tomada do tal quartel de Moncada que eu falei para vocês. Então ele pega aquele dia, o 26 de julho, e ele funda um movimento, que é o movimento revolucionário 26 de julho. Ele vai até o limite para derrubar o governo de Fulgêncio Batista. O que ele faz, galera? Ele sabe que vai ser uma figura muito manjada ali em Cuba, né? Ele podia ser preso a qualquer momento, e ele vai para o México. O irmão dele, Raul Castro, né, que já era também perseguido e tal, não sei o que, ele já tinha ido para o México, já tinha feito várias alianças no México, e ele vai para o México, e é no México que eles vão preparar o grupo guerrilheiro, o grupo armado, que vai voltar para Cuba e fazer a Revolução Cubana. E por que eu estou reforçando essa coisa do México? Porque é no México, né, nessa segunda metade da década de 50, que, olha agora, Raul Castro vai apresentar um jovem idealista, nacionalista argentino, um médico argentino, né, com um olhar super revolucionário para a América Latina. Raul Castro vai apresentar ao seu irmão Fidel Castro. Quem é? Quem é esse médico, jovem médico argentino idealista, né, revolucionário, com ideias super revolucionárias, anti-imperialistas, que estava no México e vai ser apresentado para Fidel? Ele mesmo, Che Guevara. Caraca, Che Guevara, Ernesto Guevara, vai ser apresentado a Fidel lá no México. E eles vão ficar a madrugada inteira conversando. Me lembro como se fosse hoje, cara. Me lembro, quer fofoca? Me lembro como se fosse hoje. Os caras ficaram a madrugada inteira trocando figurinha. Trocando figurinha é uma expressão de conversando, tá, gente? O pessoal pensar que a gente estava ali trocando. Né? Os caras passaram a madrugada toda conversando até amanhecer. Eu tenho registros fotográficos desse momento, tá? Um dia eu mostro pra vocês. E eles assim, ó, trocando ideia e tal, conversando. Imagina, né, cara? Duas pessoas super inteligentes, né? Gosto vocês deles ou não, né? A gente tem que reconhecer a inteligência dos dois, a análise geopolítica, a fofoca geopolítica, a análise geopolítica que eles fizeram da América Latina naquele momento, da postura dos Estados Unidos da América, das consequências disso. E cara, um casamento perfeito. Já falaram, cara, beleza. Aí qual é o acordo que o Che Guevara faz com o Fidel naquele momento? Beleza, eu vou contigo. A gente faz primeiro a revolução em Cuba, porque o Fidel vende para ele uma coisa que é real, e a gente vai ver que é real, que o movimento nacionalista em Cuba ele já estava mais maduro. Isso é muito importante que seja dito. A revolução não é feita só pelos militares de Serra Maestra, mas também tem movimento estudantil muito forte, nós temos outros movimentos nacionalistas, outros movimentos armados
na sociedade cubana para além do movimento 26 de julho. Então, entende? De fato, era um movimento mais maduro, mais desenvolvido dentro da ilha. Então, Fidel fala para ele, beleza, a gente faz a revolução em Cuba primeiro e depois a gente segue fazendo a revolução por outros países da América Latina até a gente chegar à Argentina. Então, havia um projeto efetivo, turma, de Cuba ser a ponta de lança do movimento, entende? Ponta de lança, quando a gente diz, é o início, né? Ponta de lança. Vamos começar por ali, mas depois a ideia era alastrar a Revolução Nacionalista para a América Latina. Olha que interessante. Não é à toa que Cuba virou uma preocupação nessa América Latina ao longo das décadas seguintes. Vocês sabem bem disso. Não sabem, eu vou lembrar vocês. E assim foi feito. Os caras fazem todo o treinamento militar ali no México e eles vão comprar um iate chamado Gramna. Quer uma fofoca maneira? Quer uma fofoca? Posso falar? Gramna era o nome desse iate que vai transportar o iate velho, um barco, tá? Vai transportar esses guerrilheiros até Cuba de volta, tá? Hoje, o principal jornal cubano, o jornal estatal de Cuba, se chama Gramna. Interessante, né? Depois eu também busquei as imagens para vocês, bem legal. E aí, os caras vão viajar, uma galera abarrotada, impressionante, né? Muito além vocês terem uma ideia, eles não conseguiam nem levar comida no barco, na embarcação, de tão atochado de gente que tava. Sabe qual é a principal comida que eles levavam? Leite condensado. Por que leite condensado? Porque é muito energético, né? Uma latinha energética que tu fura ali. Quem aqui nunca mamou uma latinha de leite condensado? Eu fiz muito quando era moleque. Caraca, fazia um furinho aqui e ficava... Caraca, não sei como eu não tinha negócio de caganeira. Ou tinha, não lembro. Só lembro da coisa boa, né? Ninguém quer lembrar da coisa ruim, né? Ah, desculpa aí, pode falar caganeira, não sei. Ah! Fofoca é fofoca. Fofoca tem que ser contada. Fofoca tem que ser contada. E aí, aqui, ó, pessoal, mamava aquela latinha, porque era energético, né? Te garante energia e tal, e ocupa pouco espaço. Então, os caras atravessaram do México até Cuba tomando leite condensado. Beleza? Não era brigadeirinho, não. E aí, meu amigo, os caras chegam em Serra Maestra, olha agora, também outra história, hein? A galera do Fulgêncio Batista já sabia que eles iam chegar. Foram recebidos como? A bala! Meu irmão, tiroteio, master, não sei o quê, morreu uma galera, mas vários sobreviveram. Fidel, Raul, Camilo Cienfuegos, Che Guevara, essa galera sobreviveu e chegou, tá? Aí, olha que curioso, história oficial de Cuba. Aí vem também aquelas coisas da manipulação da informação, né? Que toda a Revolução fez isso, né? A Revolução Francesa, a Revolução Russa, todas as grandes revoluções que você estudou aí, tem manipulação de informação e etc. Mas essa é curiosa, né? Porque o Fidel diz que nesse desembarque em Cuba, sob fogo intenso das tropas de Fulgêncio Batista, só sobreviveram 13 pessoas. Ele, Fidel, e mais 12 pessoas. Por que será que ele fala isso, né? Para fazer uma identificação do povo cubano com quem? Quem era 1 mais 12, gente? Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Pois é. Então, não foram só 13, isso foi mentira aí, foi uma propaganda revolucionária cubana, mas não importa, né? Os caras chegaram, trocaram tiro, conseguiram se esconder lá na armadas e foram para Sierra Maestra. Galera, agora vamos para outro tópico interessante aqui. O que é Serra Maestra? José Martí, lembra dele que eu falei no início do nosso bate-papo, da nossa fofoca aqui? O cara que desenhou as táticas militares para Cuba se tornar independente e tal. Ele sempre escreveu que a Serra Maestra era uma serra, né? Sierra Maestra. Tão bem localizada, tão centralizada ali em Cuba, que dali você conseguiria descer para as principais cidades cubanas, Santa Clara, Havana, etc. Então, quem dominasse Serra Maestra, esses escritos de José Martí, tá? Quem dominasse Serra Maestra conseguiria dominar Cuba. Então, foi justamente através desses escritos de José Martí, o grande libertário, né, o grande líder da independência cubana, para os cubanos, principalmente, claro, e para nós aqui, porque a justiça seja feita, os caras vão fazer isso. Então, Fidel Castro, Che Guevara e companhia vão montar toda a estrutura do movimento revolucionário 26 de julho, né, o 26 de julho, em Serra Maestra. E é ali que vai ocorrer o crescimento e desenvolvimento disso, onde eles vão cooptar mais pessoas, vão cooptar trabalhadores rurais, vão cooptar trabalhadores urbanos que vão chegar até Serra Maestra. Ali eles vão contrabandear armas que vão chegar até Serra Maestra. Ali é onde ocorre o preparo, né, desse processo revolucionário. Tá? E ali também que vai acontecer um evento muito interessante,
né? Quem quiser também, quem gostar muito do assunto, pode. Vou contar outra fofoca aqui. Pai, adoro contar fofoca. Pai, a fofoca histórica. Tem um cara, um jornalista do New York Times chamado Herbert Matthews. Esse cara, ele ficou encantado com a história dos caras, dos guerrilheiros cubanos que estavam em Serra Maestra e que o governo de Fulgêncio Batista não conseguia acessá-los, etc, né? E o cara fica muito curioso, ele quer de qualquer jeito ir a Cuba é ótimo, ir a Cuba para entrevistá-lo. E o cara faz. O Herbert Matthews, ele vai até Cuba, consegue lá os contatos para visitar o Fidel. Cara, ele vai até o Fidel, vai até o encontro de Fidel, e o Fidel faz uma entrevista com ele lá em Serra Maestra. Esse cara volta para os Estados Unidos e publica uma reportagem incrível no New York Times, jogando o Fidel lá nas alturas. Cara. O cara fica encantado com o Fidel Castro. Encantado. E aí, hoje, aí tem um livro lançado dizendo, né? Tem um historiador que lança um livro dizendo assim: ó, o título do livro é O Homem que Inventou o Fidel. Por que o homem que inventou o Fidel? Porque ele sugere ali que não é que inventou, né, gente? Fidel Castro existia, mas foi o cara que transformou o Fidel numa grande celebridade internacional quando ele ainda estava lá em Serra Maestra. Aí eu te pergunto, isso não tem impacto no processo revolucionário? Claro que tem. Porque quando essas informações chegam a Cuba, mais pessoas conhecem Fidel, mais pessoas conhecem o movimento 26 de julho e mais pessoas vão aderir ao movimento nacionalista ali, revolucionário, sacou? Galera, e é isso, né? No dia 1º de janeiro de 1959, os caras vão descer e vão dominar as principais cidades, chegando a Havana. Então, de novo, 1º de janeiro de 1959 é realizada, vitoriosa, a Revolução Cubana, a famosa Revolução Cubana, que vocês escutam tanto falar, uma revolução nacionalista contra os interesses norte-americanos, contra os interesses imperialistas e pró-povo cubano. Beleza até aqui? É uma galera, o tal de uma galera fugindo, Fulgêncio Batista vai fugir, é ótimo, né? Fulgêncio Batista vai fugir. Já foge, mas... Inclusive, tem uma curiosidade interessante. Quem já viu o filme Poderoso Chefão, um clássico do cinema, quem não viu tem que ver, por favor, 1, 2 e 3. Salvo engano, no 2, Michael Corleone já à frente dos negócios, ele tem uma cena que ele estava em Cuba, exatamente no momento que a Revolução estoura. E aí é curioso, porque num primeiro momento as pessoas não sabem se são fogos de artifício por conta do Réveillon ou se são tiros. E o Michael Corleone tem que fugir, o pessoal leva ele e bota ele às pressas no avião para ele sair da ilha. Porque ele estava, Michael Corleone, né, o grande, né, o fio condutor do Poderoso Chefão, do filme, do livro, do filme, para quem não viu, vejam. Ele está lá. O que ele estava fazendo lá? O que um italiano, um mafioso italiano que fez sua fortuna nos Estados Unidos da América está fazendo em Cuba, gente? Negócios. Né? Óbvio, ele está ali para ampliar seus negócios em Cuba, usando a emenda Platt, usando todos os, né, os benefícios que a relação dos Estados Unidos com Cuba o permitia. Mas era o fim desse processo. A partir daquele momento, turma, a gente tem um governo revolucionário, né, de fato, um governo que vai ali trazer uma série de medidas muito importantes, populares. Galera, e isso é muito interessante. Quando você pega já ali os primeiros anos, de 1959 a 61, estou botando 61 por conta né, da virada socialista ali, né, da declaração de um governo socialista. Mas, cara, os caras vão começar um processo de reforma agrária, movimentos sociais, projetos sociais efetivos. Eu vou ter que falar um que me chama. Vão nacionalizar a economia, nacionalizar os bancos, né? Isso era logo de tacada, tá? Che Guevara, por exemplo, né, ele vai ser presidente do banco, ele vai ser presidente da indústria, do comércio e presidente do Banco Nacional de Cuba. Porque, assim, coisas estratégicas, né? Então você nacionaliza a economia, nacionaliza a indústria, nacionaliza os bancos, tá? Inicia um processo ali nacionalista. E um dos projetos que mais me encanta como professor, e aí eu tenho que contar isso para vocês, vai uma fofoca aqui, né? Vou jogar como fofoca só porque o tema é fofoca. Os caras vão fazer um grande movimento de alfabetização do povo cubano. Você imagina uma grande caravana de alfabetização percorrendo todos os cantos daquela ilha para alfabetizar todas as... É uma coisa lindíssima. De novo, galera, esquece aqui o viés político, o viés ideológico, esquece isso agora. Estou falando de um baita movimento, né, uma grande política social de alfabetização de um povo, de uma ilha, de toda uma população. Tá? E só já vou dar um spoiler do final do nosso bate-papo. Até hoje, Cuba é uma referência à alfabetização no mundo. No mundo. Né? Tem uma galera que usa umas camisas pró-Cuba, né?
Porque do mesmo jeito tem a galera que fala mal de Cuba, tem a galera que fala muito bem, né? Você já sabe, né? Eu já comecei falando sobre isso. E aí tem umas frases assim: existem não sei quantos milhões de analfabetos no mundo, nenhum deles é cubano. Já viram isso? Tem uma outra camisa também que eu já vi por aí, que é assim: existem não sei quantos milhões de pessoas em situação de rua no mundo, nenhuma delas é cubana. Então tem umas questões aí, né, que são reconhecidas e hoje ainda, olha eu dando spoiler do final, ainda e são uma unanimidade em Cuba, tanto a esquerda como a direita, tanto a oposição como a situação cubana, eles concordam que são essas conquistas sociais da revolução que permanecem até hoje. Então isso aí, galera, é indiscutível, tá? E aí pensando em vestibular aqui também, a galera vai fazer vestibular, cuidado para não deixar o viés ideológico, as disputas políticas do Brasil hoje, a polarização política, atrapalhar o teu vestibular. Não deixa, por favor. Por isso que eu começo dizendo aqui, ó, a gente vai jogar informação aí para cada um depois que cada um vai fazer o que quiser com essa informação, beleza? Que nem a galera fala, não atire no mensageiro, tem aquela coisa. Quer tirar, atira na mensagem, não atira no mensageiro. Não vão ter medo disso, não. Pode atirar no mensageiro, porque vem, tô brincando. Atira não, que eu sou pacifista pra caramba. Olha eu aqui, ó. Cara, paz e amor. Beleza? Bom, então, galera, é óbvio que um governo como esse, nacionalista, que está nacionalizando a economia, fazendo reforma agrária, aí pensa, os Estados Unidos gostaram desse governo? Ai, que bonitinho esse governo, que maravilha. Ai, os cubanos estão ótimos. Óbvio que não, cara. E aí não dá para passar pano para os Estados Unidos da América, galera, na boa. Se você hoje gosta dos Estados Unidos, beleza, não estou aqui para mudar essa ideia, mas quando você analisa a história dos Estados Unidos do final do XIX e primeira metade do século XX, pelo menos, não dá para você passar pano, cara. Não dá para fazer vista grossa. Os caras são imperialistas. Os caras vão invadir militarmente, vão... Cara, então não dá para a gente... Tá, não dá, não dá. Os caras vão interferir na soberania de quase todos os países latino-americanos. Então não dá para fazer vista grossa, tá bom? Do mesmo jeito que eu pedi desculpas, né, para o cônsul do Uruguai pelo nosso imperialismo, eu não estou dizendo que a gente não era, a gente era, e a gente tem uma boa dose de imperialismo até hoje, tá? Porque imperialismo é isso, né? É que nem bafo, tu só sente o do outro, né? O teu tu não sente, né? Eu tive um grande professor na FRJ que falava isso. Silvio Carvalho, ele falava isso, cara, é que nem macaco, cara macaco não olha o seu rabo, é mais ou menos por aí. Imperialismo é isso, né? A gente só acusa dos outros. O Brasil também foi um país historicamente imperialista, principalmente no século XIX, quando nós éramos um império, né? O império, por definição, é imperialista. Mas os norte-americanos têm uma política altamente imperialista, etc, etc. Então, cara, não vamos passar pano. E aí os caras, meu amigo, vão começar a planejar como é que eles derrubam esse governo de Fidel Castro, de Che Guevara, de Raul Castro, de Camilo Cienfuegos e companhia aqui. Entendeu? E aí o que eles vão fazer no primeiro momento? Eles vão pegar uns cubanos que fugiram na Revolução, que era aquela galera, a elite cubana, que foi muito beneficiada pelos interesses norte-americanos. Essa galera foge. A CIA, né? A CIA, né? O Serviço de Inteligência norte-americano vai treinar essa galera, vai treinar esse pessoal, vai armar esse pessoal para eles tentarem uma invasão a Cuba e derrubar o governo de Fidel, que é a famosa tentativa de invasão da Baía dos Porcos, que vai acontecer em 1961. Os caras vão tentar invadir, o governo de Fidel vai rechaçar essa invasão. É um conflito que vai durar alguns dias ali e Fidel vai sair vencedor. Galera, agora fofoca! Ih, mais fofoca. Por que deu errado? Você vai falar, cara, mas como? Se a CIA estava participando disso? Caraca, não dá para comparar o poder dos Estados Unidos com o poder de Cuba, é verdade. Mas lembre-se, primeiro que os Estados Unidos fingiram que não era uma invasão norte-americana. É uma invasão de cubanos descontentes, mas com arma norte-americana, com navio norte-americano, com técnica norte-americana, com apoio dos Estados Unidos e líderes militares norte-americanos que acompanharam esses dissidentes cubanos, beleza? Só que os caras usaram... Olha agora a fofoquinha. Os caras usaram mapas da Baía dos Porcos ali, de Playa Girón, onde foi a invasão, uma praia chamada Playa Girón. Eles usaram mapas muito antigos. E aí já tinha havido um assoreamento grande, então os caras calcularam errado o tamanho das embarcações. Então os caras encalharam muito distante da costa. Isso prejudicou muito a tentativa de invasão. Mas mesmo assim os caras tentaram. E aí o Fidel Castro, mais tarde, muitos anos depois, ele vai assumir dizendo o seguinte: olha, vou chegar até uma perto do microfone, se os caras tivessem tentado um pouquinho mais, eu não tinha resistido. Cara, imagina, né? Só que os caras recuaram e desistiram da invasão. Gente, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para o governo revolucionário de Fidel Castro. Claro,
Até hoje, se você for a Cuba, tu vai ver outdoor dizendo assim, eu tenho foto disso quando eu fui, até hoje tem outdoor assim, Playa Girón, que é essa praia que eu falei pra vocês, a primeira derrota do imperialismo na América. Derrotamos os Estados Unidos. Cara, tem outra charge que é divulgada, é propaganda do governo cubano, tá? Que é um cubano assim numa ilha, e ele dizendo assim para os Estados Unidos da América, pro tio Sam, assim, ó, vem, pode vir que eu não tenho medo de você. Playa Girón. Claro, é isso, assim, cara, nós derrotamos o imperialismo norte-americano. Cara, esse discurso é muito forte. É muito forte. Então isso fortalece demais os cubanos, mas Fidel sabe que é uma questão de tempo. Se, né, o novo presidente, né, Kennedy, né, John F. Kennedy, de presidente, resolver fazer uma invasão efetivamente, ele não vai resistir, pô. Ele sabe disso. E aí, meus amigos, estamos falando de 1961. O mundo está polarizadíssimo. Estamos falando da Guerra Fria. Olha aí, olha o grande pano de fundo. E aí, quem vai olhar com muito bons olhos para aquilo ali? União Soviética, pô. Eu quero que vocês se lembrem que a União Soviética, os soviéticos apoiavam movimentos nacionalistas no mundo, né? Porque era uma forma de restringir os interesses norte-americanos. E aí os soviéticos vão começar, ó, Khrushchev e Fidel Castro vão começar a se encontrar secretamente. E aí, pô, o que o Fidel vai pensar? Cara, para eu sobreviver aqui, nas barbas do tio Sam, só se eu tiver o apoio dos soviéticos. Não tem como. Então, galera, entende? A política internacional, o cenário internacional empurra Cuba para a União Soviética. E aí, então, é feito o grande acordo. Em 1961, Fidel declara Cuba, né, um regime socialista, comunista, né, marxista, leninista, e entra na área de influência soviética. Pronto, tá aí, tá dito, né? Eles fazem parte do bloco socialista agora, né? Mas tem um porém. Como é que a União Soviética está muito longe. Os caras estão a 200 quilômetros dos Estados Unidos. Se os caras quiserem invadir, como é que eles se defendem? Aí começa uma negociação. Fidel começa a pedir para Khrushchev para que eles façam bases de lançamento de mísseis nucleares em Cuba. Que seria o quê? Ó, eu tenho mísseis nucleares aqui, ó. Por quê? Porque os norte-americanos tinham acabado de também colocar bases militares na Itália e na Turquia. Isso irritou muito o Khrushchev. Imagina, os caras da Turquia conseguem atingir a União Soviética com mísseis balísticos, né, de longo alcance. E aí o que quando o Fidel fala assim, pô, Khrushchev, bota a base de lançamento de míssil nuclear aqui, pô. Bota aqui. Porque aí também eu tenho como me defender. Os caras vão me invadir, ó, eu jogo um foguete aí, ó. Imagina um míssil nuclear saindo de Cuba. Atinge em poucos minutos, né, o território norte-americano. Vamos lembrar que os norte-americanos só foram atacados uma vez, duas vezes, né? Naquela época, uma. Foi Pearl Harbor. A segunda depois foi com a Al-Qaeda, né? E os aviões no atentado de 11 de setembro, tá? Mas até aquele momento, os caras só tinham sido atingidos no seu território uma vez, que foi no ataque a Pearl Harbor. Imagina o que foi para os norte-americanos, né, essa possibilidade. Então os caras falam, bota mísseis aqui. E aí a gente tem base aqui, a gente tem como se defender. Vai invadir aqui, ó. Ó, mísselzinho aí, ó. Ei, Nova York, tchau. Ei, entendeu? Olha o Washington. Ei, ó o Capitólio. Então, meu irmão, essa era a ideia. O que acontece? Os caras bancam. Khrushchev fecha e fala, então vamos botar os mísseis aí. Galera. Ai, olha aqui, ó, minha mãozinha aqui. Ah, meu Deus do céu, você sabe o que aconteceu. Isso é a famosa crise dos mísseis de outubro de 1960. Vou até dar um gole na água. 1962. Porque quando os aviões de espionagem norte-americanos, né, do U-2, né, tiram as fotos e tal, e levam isso para lá, que o Kennedy senta com a galera ali e olha e fala, caraca, é isso mesmo? É, os caras estão levando mísseis nucleares, estão montando uma base em Cuba. Cara, isso vai gerar a famosa crise dos mísseis, porque foi o momento onde o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear. Mais perto, chegou mesmo. Cara, foi um pânico internacional. Imagina, cara, uma guerra nuclear entre, né, Cuba e Estados Unidos, na verdade, União Soviética e Estados Unidos, porque é uma ameaça de retaliação imediata, né? Mas gente, pensa comigo. Mesmo os norte-americanos sendo muito poderosos, tendo um armamento bélico gigantesco, se um mísselzinho, né? Porque era isso que era discutido. O Kennedy chegou a discutir, vamos invadir? Dá tempo de invadir? E aí os estrategistas falaram assim, presidente, não há nenhuma segurança que a gente consiga invadir e neutralizar as bases sem que eles lancem pelo menos um míssil.
Meu amigo, e aí isso é o suficiente para ser o caos. Imagina um míssil nuclear atingindo o território norte-americano, imagina as milhares de mortes, a consequência, né, de mortes, a consequência política disso. O cara, não, então não vamos invadir. Então vamos ter que negociar. E aí começa uma negociação intensa e difícil. Imagina naquela época, a gente está falando de 1962. Não tinha WhatsApp, não, galera. Não tinha mandar, né? Então, como é que Khrushchev e Kennedy começam a negociar isso através da mídia? Caraca, o mundo inteiro assistindo isso assim, caraca, vamos morrer. Foi um tal de norte-americano correndo para comprar material de construção, fazendo bunker, né, construindo fortificação em sótão de casa, né, em porão de casa. Nunca se vendeu tanto material de construção nos Estados Unidos, sabia? Tão rapidamente, num curto espaço de tempo. Porque os caras, meu irmão, acreditavam na guerra nuclear e, cara, a gente vai se proteger aqui. Cara, um caos. É a famosa crise dos mísseis, né? O alerta máximo da Guerra Fria, o ápice da Guerra Fria. Até que então eles chegam num acordo. Galera, qual é o acordo, né? O acordo é, a gente tira, esse acordo vai ser fechado lá, tá? Entre Estados Unidos e União Soviética. O Khrushchev vai dizer o seguinte, quais são as minhas condições para tirar essas bases? Olha a fofoca agora, hein? Fofoca. Eu vou tirar as bases de Cuba, tá? Mas eu tenho algumas condições. Quais são as condições? A primeira, vocês vão reconhecer o governo de Fidel Castro. Vocês vão ter que prometer nunca invadir a ilha. Não vão invadir, a não ser se vocês forem atacados diretamente pelos cubanos. Beleza? Guarda essa ressalva aqui para você entender uma coisa que dura até hoje. Se vocês forem atacados diretamente, vocês podem atacar. Tirando isso, não podem atacar. Vão ter que reconhecer o governo. 2, vocês vão retirar os mísseis que vocês têm, a base que vocês têm na Turquia. Beleza? Beleza. Foi até uma cláusula secreta, porque, imagina, os norte-americanos não queriam mostrar para a OTAN o enfraquecimento deles por conta dessa negociação, tá? Mas eles fizeram. Então, tiraram as bases da Turquia, reconheceram o governo Fidel, mantiveram o famoso embargo econômico a Cuba, guarda isso também, né, que os cubanos chamam de bloqueio econômico. Isso explica muito a situação de Cuba até os dias de hoje, tudo bem? Então, guarda isso. Os caras vão bloquear a Cuba, vão criar 1000 restrições para todos os seus aliados em relação a Cuba, tá? Vão isolar Cuba economicamente, política e economicamente, tá? Galera, isso é muito importante. Porque, de alguma forma, a crise dos mísseis foi o que assegurou o governo de Fidel, o que assegura Cuba até hoje, vamos dizer assim, tá? Mas deixou consequências, evidentemente. Aí uma galera me pergunta assim, pô, mas por que os cubanos mantiveram Guantánamo? Por isso, porque Guantánamo é considerado um território norte-americano. Se os cubanos invadem Guantánamo, tomam Guantánamo, é considerado o quê? Um ataque direto dos cubanos, o que permitiria, pelo acordo com os soviéticos, um ataque norte-americano à ilha. Então, eles mantêm Guantánamo lá, tá? E aí, galera? E aí que a partir disso, né, nós temos... Isso acabou gerando um problema, tá? Gerou um problema por quê? Os caras tiraram as bases lá de Cuba sem comunicar o governo cubano. Cara, foi uma coisa bem ruim. Isso deixou Che Guevara bem chateado. Então agora vamos falar um pouquinho de Che. Ó, tô até aqui tudo bem? Foi feito, tô a partir de 62, os caras vão ter que engolir Cuba ali, um regime extremamente socialista, dentro do bloco socialista. Outra coisa interessante, né? Os soviéticos vão fazer de Cuba uma espécie de vitrine do socialismo na América Latina. Então vai ter uma parceria econômica muito grande, uma parceria energética muito grande, petróleo que eles vão mandar para a ilha, vão comprar o açúcar cubano para garantir a economia. Então Cuba vai viver um período interessante economicamente falando. Década de 60, 70 e o início da década de 80 é um período bom ainda para Cuba, porque era a vitrine do socialismo na América. Então Fidel se fortaleceu muito dentro dessa realidade, mesmo com o embargo econômico norte-americano. Entende? Os soviéticos supriam essa necessidade cubana frente ao embargo norte-americano. Tudo bem? Claro que nem todas as demandas, mas, né, conseguia, claro, se manter como um governo próspero, etc. E aí, galera? E aí, vamos parar agora para falar de uma figura importante, agora vem fofoca, que é Che Guevara. Né? Che Guevara é uma figura super polêmica, vocês sabem. Inclusive, eu até anotei aqui que uma vez eu quando fui à Argentina, né, eu visitei a casa de Che Guevara, onde ele cresceu, né, quando ele era criança. E foi curioso isso, né? Lá em Alta Garcia tem um museu, a casa dele virou museu, o Museu Che Guevara, né? E tem uma estátua dele, na parte de fora da casa, tem uma estátua dele sentada num banco, que ele tá fumando um charuto assim com o braço. E eu me sentei nesse banco e fiz uma foto, assim, eu rindo, como se eu estivesse conversando com o Che Guevara. Eu fiz uma legenda super cuidadosa, né? Eu botei assim, herói ou assassino.
E fiz um texto, cara, dizendo como é controversa essa imagem do Che Guevara, e eu quero deixar isso aqui para vocês. É uma imagem, é uma liderança controversa, um revolucionário, um cara que lutou contra o imperialismo, um cara importante na Revolução Nacionalista de Cuba, mas um cara que, de fato, tinha posturas ali autoritárias, reprimia a oposição de forma bastante violenta, fez execuções sumárias durante o processo revolucionário com opositores militares, eram extremamente homofóbicos, né? O movimento cubano era extremamente homofóbico, então temos questões que, analisando, principalmente pelas lentes dos dias de hoje, nos coloca Che Guevara num lugar muito questionável, ou dúbio, sei lá, né? Então, só que eu fui bombardeado. Depois, quem quiser olhar, eu até anotei aqui a data. A minha postagem é de 27 de julho de 2018. Que tem postagem pra caramba, tu vai ter que ir lá embaixo. Toda vez que eu faço essa aula e falo sobre isso, tem uma galera que vai lá. 2022 eu falei disso, tem um pessoal, alguém veio aqui por conta da aula de 22? Aí o pessoal, eu aqui. Mas, gente, teve uma galera falando, me bombardeando. Fala não sei o quê, mas... Gente, não vou nem reproduzir aqui. Mas você vê, né? E eu deixei muito claro ali no meu texto, né? Gente, eu tô aqui para trazer informação, sou professor de história. Pois bem, a da figura do Che, só para vocês entenderem, ela ficou uma figura ali complicada, porque Che Guevara ficou muito irritado com essa retirada dos mísseis. Ele falava o seguinte, caramba, que papo é esse, né? Os caras vêm aqui, botam os mísseis, depois tiram os mísseis, não conversam com a gente. Eles não conversaram com a gente, quer dizer, fazem um acordo com os Estados Unidos e tiram os mísseis. E ele começa a dizer o seguinte, que Cuba, na verdade, vivia não só o imperialismo norte-americano, mas também o imperialismo soviético. Cara, isso é um discurso perigoso, né? Ele não está errado, tá? Porque a União Soviética, de fato, ela tem uma política, vídeo que era a União Soviética, né? Uma ditadura de Moscou, né? As 15 repúblicas socialistas soviéticas eram uma ditadura e um controle total ali por parte de Moscou. Então não era diferente nos partidos comunistas, né? Dentro do bloco socialista, a intervenção era constante. Ele dizia, Cuba tem que ser independente, não só dos Estados Unidos, mas também da União Soviética. Cara, isso foi gerando um mal-estar internamente. Olha a fofoca agora, querem ver a fofoca? Raul Castro fica revoltado com as declarações do Fidel, do Che. Revoltado. Che Guevara tinha ido para um congresso na África e ele falou isso abertamente, isso foi filmado. Cara, isso gerou um caos para as relações entre Cuba e a União Soviética. E aí o que acontece? O Raul Castro, o irmão de Fidel Castro, dá uma pressão nele e fala, olha, não dá mais para esse cara continuar aqui. Não dá mais pro cara continuar aqui. Pega tuas coisas e vaza. Caraca, galera, isso que vai acontecer, tá? A história oficial cubana não é essa, mas o Peter Anderson, né, que é um dos maiores biógrafos do Che Guevara, ele conta isso. Ele fala isso, olha, realmente ficou insustentável. Fidel Castro chama Che Guevara, né, um momento triste da parada, tipo assim, cara, pô, não vai dar, deu ruim aqui, eu não vou me dispor com meu irmão, né, com o Raul, pô, tu vai ter que ir embora, pega quem você quiser aqui, monta teu grupo aqui, tu não quer fazer a revolução no mundo? Vai embora, vou te dar todo o apoio que eu puder, vou te dar arma, vou te dar gente, tu vai embora. E ele vai, né? Então Che Guevara vai para a África primeiro, vai para o Congo, tenta uma revolução no Congo que não funciona, aí ele volta para a América, vai para a Bolívia e acaba sendo preso e morto, assassinado na Bolívia, né? No dia 8 de outubro de 67. Mas é isso, né? O cara vira uma figura emblemática no planeta, gente. Sabe aquela foto do Alberto Korda, que é a foto mais famosa do Che Guevara, aquela que ele tá assim com aquele chapéu e tal, né? Essa foto é a foto mais famosa do Che Guevara. É a imagem, essa foto, ela só perde em divulgação no mundo ocidental para uma foto, para uma imagem. Sabe de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem mais difundida no mundo ocidental no século XX. A segunda, Che Guevara. Incrível, né? Incrível. Che Guevara você vai ver em todo lugar. A Gisele Bündchen já desfilou no São Paulo Fashion Week com um biquíni com o rosto de Che Guevara, né? Mike Tyson tem o Che Guevara tatuado no braço. Cara, é impressionante. Esse cara, para algumas pessoas na Bolívia, pra vocês terem uma ideia, Che Guevara é um santo. Os santeiros fazem imagem de Che Guevara, gente. É nesse nível. Até hoje, é uma figura super emblemática, vocês conhecem aí, né? Tem movimentos na China que usam a imagem, né? Movimentos de oposição ao governo chinês que usa a imagem de Che Guevara. Gente, é um negócio... Tem movimento neonazista na Alemanha que usa a imagem de Che Guevara. É nesse nível. Então, é uma imagem tão emblemática que foi usada para diversos movimentos, sem muito critério, né? Se vocês concordam comigo. Pois bem, galera, e aí, o que vai acontecer para a gente ir caminhando para o final aqui, para o desfecho, né? A gente, cara, na década de 80, a União Soviética começa a entrar numa crise econômica muito significativa, consequentemente uma crise política, né? A União Soviética não participa da terceira revolução industrial, né? Então ela vai ficando atrasada naquele modelo. Bom, vocês sabem disso, é a crise da União Soviética, a crise do socialismo, a crise da União Soviética.
Isso vai impactar diretamente Cuba, evidentemente, energeticamente falando e tal. A crise energética, inclusive, é um problema até hoje. A Venezuela tentou resolver isso, né? A Venezuela de Hugo Chávez tentou meio que substituiu durante muito tempo ali a União Soviética nessa relação, mas também não, né, não consegue garantir ou suprir toda a questão energética cubana. Né? Eles têm lá termoelétricas que dependem muito de petróleo, dependem muito de combustível, né? Eles não têm hidrelétrica, por exemplo, em Cuba. Então, até hoje, a questão energética é um problema em Cuba. Mas e aí? Aí, meu amigo, década de 90 é um caos, né? É um caos, é a crise cubana, a questão dos refugiados e os norte-americanos usando muito isso para desgastar o governo cubano. Essa é a verdade, né, turma? E a gente entra nessa questão de Cuba hoje. Aí eu anotei algumas coisas aqui para falar de Cuba hoje, rapidamente, deixar aqui jogar, tá? O bloqueio econômico, que ainda, sem dúvida nenhuma, sufoca, porque agora o bloqueio econômico norte-americano sem o apoio soviético, e aí, né? Então isso explica, sim, não é só, mas explica em grande parte a crise econômica cubana, tá? Mas como eu falei para vocês, uma coisa que é um consenso. 3 coisas que todo mundo que é entrevistado hoje ainda em Cuba assume. São 3 coisas que todo brasileiro aqui, cara, em Rio de Janeiro, então, nossa senhora, ó, 3 coisas que eles assumem que é um legado da Revolução e que ainda funciona em Cuba. Saúde, educação e segurança. Você pode andar às noites na rua de Havana que você não vai ser assaltado. Galera, e aí eu vou deixar aqui uma questão para vocês, né? Saúde, educação e segurança. 3 coisas fundamentais que todo mundo está falando hoje aqui no Brasil, e principalmente nas grandes cidades. E aí? Os cubanos reconhecem, até a oposição ao governo cubano reconhece. Tá legal? Que isso são 3 pilares aí. Pessoas em situação de rua, raríssimas, normalmente ligadas ao alcoolismo, alguma outra coisa e tal, raríssimas. Então, meus amigos, cuidado, porque quando me falam assim, onde é que o socialismo deu certo no mundo? Eu sempre respondo, mas onde é que o capitalismo deu certo? Né? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Olha onde você mora. Aqui o centro do Rio de Janeiro é uma dor todo dia andar por ali e ver pessoas dormindo nas calçadas. O Rio de Janeiro tem 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Lá em Cuba, todo mundo recebe a canastra, que é uma cesta de comida. Todos os cubanos recebem. Vem diminuindo a quantidade de comida? Vem. Há uma crise econômica em Cuba, claro, mas todo mundo recebe comida. Todo mundo recebe. Então, assim, galera, calma, né, quando você for. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, é a grande discussão, né, entre uma democracia e uma ditadura. Eu vou deixar aqui um detalhe para vocês. Cuba tem um modelo de eleições que é diferente do nosso, então cuidado, eles não seguem o modelo democrático ocidental clássico. Lá você tem eleições que vão desde os bairros, que você vai elegendo seus representantes do bairro, que elege seu representante, né, regional, vai. É uma eleição, uma democracia representativa. E aí eles elegem a Assembleia Nacional do Poder Popular. E é essa Assembleia que vai eleger o presidente. Então, quando você diz assim, é uma ditadura e tal, eu não estou dizendo nem que não é. Não vou discutir isso aqui agora. Eu estou aqui para levantar o debate. Vou terminar levantando o debate. Mas antes de vocês criticarem a democracia cubana ou a ditadura cubana, estuda primeiro como é o sistema deles. Porque eu também posso levantar uma questão aqui. Há uma verdadeira democracia no Brasil? Nós temos democracia? Com os mesmos grupos no poder? Com a força do dinheiro? Com uma galera passando fome e analfabeta? Existe democracia com fome e analfabetismo? Fica uma questão. Então, meu amigo, vou encerrar com uma coisa. Vou encerrar aqui agora, hein? Polêmico, hein? Quer dizer, vai para Cuba! Mas vai para Cuba o quê? Estudar. Estuda o modelo cubano a fundo e aí você pode voltar e fazer a crítica que você quiser. O que não dá é para você falar daquilo que você não conhece. E, de novo, conhecendo, pode falar mal à vontade. Eu estou aqui para isso, para ouvir todo mundo, para a gente discutir, debater isso aqui, é produção de conhecimento. Tá certo? Mas não fala o que você não sabe. Tá bem? Porque fica feio, fica ruim. Vira fake news. Então, meu amigo, vai para Cuba sim. E vai para Cuba ou para curtir ou para questionar. Não interessa. Mas vai estudar. Beleza? Estamos aqui para isso! Mais um Fofoca Geopolítica, trazendo muito questionamento, muito debate. Porque fofoca é isso, eu não falei? Fofoca gera intriga. Bora. Galera vendo aí deve estar... E é isso aí, eu tô aqui para isso. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero estar em outras edições, eu sei que eu estarei, tô fazendo charme. Hansen, curte tuas férias aí, irmão. Espero estar te representando bem aqui. Beijo, galera. Até o próximo. Olha só, galera, e não esquece, olha só, gostou, curtiu, não gostou? Manda pra todo mundo. A gente quer fofoca, é isso, é polêmica. Manda, encaminha pra todo mundo. Curte, comenta, compartilha e não esquece que isso aqui também vai pro Spotify. Você pode escutar lá, né? Então, Fofoca Geopolítica também no Spotify, tá? O seu podcast lá no Spotify. Então, é isso. E outra coisa, muito importante, você usando o cupom FOFOQUEIROS...
Adorei esse cupom. Você consegue assinar qualquer plano aqui da Descomplica com 10% de desconto. Então, fofoqueiros, vem com a gente, assina e bota lá o cupom pra você ganhar 10% de desconto. Beleza, galera? Então, não esquece, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui, assina o sininho e também pode escutar a gente lá no Spotify. Valeu, galera! Beijo, até a próxima!